Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do ABA Podcast Niterói, dando continuidade ao que nós falamos no primeiro episódio, que era a apresentação da diretoria da ABA. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez com vocês, e hoje nós temos a presença de pessoas muito especiais, de duas mulheres de liderança na nossa ABA também, que é a doutora Alice Azevedo, que é a coordenadora de comissões da ABA Niterói, e a doutora Monique Vieira, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Trabalho. Hoje vamos falar sobre as nossas comissões, as comissões que fazem parte da nossa associação. E estamos aqui com a presidente das comissões, Alice Azevedo, falar um pouquinho da atuação, né, das nossas comissões, quais são as comissões que a gente tem aqui. Mas antes a gente queria que ela se apresentasse pra gente. Fala aí com a gente um pouquinho, Alice. Deixa eu ler só essa mini bio, Alice, para as pessoas poderem te conhecer melhor antes de você começar a falar. Alice Azevedo é advogada especialista em Direito Previdenciário, Regime Geral e Próprios de Previdência Social, coordenadora de comissões da ABA Niterói, conselheira e presidente da Comissão de Previdência e Assistência Social da OAB Niterói, diretora adjunta de Previdência Social da OAB Rio, representante do IAP, Instituto de Advogados Previdenciários, ex-presidente da Comissão de Direito do Trabalho e Previdenciário da ABA Niterói. Por favor, fale para as pessoas poderem conhecer melhor qual é o papel das comissões, o que as comissões representam dentro da ABA Niterói. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e falar também da ABA Niterói, que tem um papel muito importante assim, na minha advocacia. Eu estou há 2 anos e pouquinho nessa instituição, sou muito grata, né, a tudo que eu construí dentro da ABA e que nós construímos juntas, né. E o papel das comissões, eu falo que assim, as comissões é o coração da instituição, né. É ali onde tudo acontece. As comissões são responsáveis por propagar o advogado, fortalecer a advocacia, através do conhecimento, fazendo eventos, né? Disseminando ali a área de cada um, família, previdenciário, e também fazer unir a advocacia de uma maneira geral, né? Então, a ABA ela tem esse objetivo também, é unir a advocacia, fortalecer a advocacia, e também divulgar os advogados. Então, é através da comissão, das comissões, que isso é possível. Então, por isso que nós temos que ter comissões fortalecidas, né? Unidas, com propósito, com planejamento, para que as coisas realmente aconteçam, né? Exatamente. Sem as comissões, né, a ABA não cresce, a ABA Niterói não cresce, e elas exercem um papel extremamente importante com a representação dos seus líderes e todos os membros da comissão, né? E esse trabalho de coletividade, né, colaborativo que tem dentro da ABA, né? E agora a gente... E também fomenta o crescimento, né, pessoal de cada um, profissional. A gente quis trazer as duas aqui hoje, a Alice e a Monique, justamente por isso, né? A Alice entrou na ABA Niterói como presidente da comissão. Hoje ela está fazendo parte da diretoria como coordenadora das comissões. E quem sucedeu foi a Monique Vieira, né, que já fazia parte da diretoria da comissão e agora é presidente da comissão. Que, né, foi feito um trabalho brilhante, já com a diretoria delas, né? Permanecem parcialmente juntas, porque a Alice, como coordenadora de comissões, acaba, né, ajudando, auxiliando também a Monique. Foi uma comissão que teve bastante engajamento, né, fez eventos maravilhosos, e eu tenho certeza que a Monique dará continuidade a esse trabalho todo. A Alice, né, sempre falou muito bem da Liliane, da Monique, desse grupo que elas formaram ali na comissão, porque a ABA, a gente começa, né, com aquele papel de... a gente começa pelo lado profissional, né? Algumas pessoas a gente não conhece fora da ABA, a gente passa a conhecer ali dentro da ABA. Só que a gente fica tão próxima uma da outra, né? O convívio é tanto entre nós que isso acaba indo para a nossa vida pessoal também, né? E ali a gente aprende, conhece, né? O potencial de cada uma. E mesmo que a gente seja da mesma área, a gente aprende uma com a outra, né? Porque cada uma vive experiências diversas na sua área, e isso acaba passando uma para outra. E a gente acaba descobrindo também um potencial que muitas vezes estava escondido, né? A gente conhece a pessoa como advogada e, de repente, a gente vê a pessoa como líder, como produtora de eventos, como palestrante, como professora, né? Então, isso que é o mais interessante que eu acho, né? Essa oportunidade que a ABA nos dá de crescimento. E eu converso muito com as pessoas sobre essa questão da liderança, porque a liderança, acho que a gente leva isso para nossa vida, né? Porque eu sou hoje coordenadora, presidente de comissão, diretora, seja o que for, e qualquer tipo de coordenação que você tenha, qualquer cargo de liderança que você tenha, você leva isso para sua vida pessoal também, né? E em qualquer outro trabalho que você venha desempenhar. Né? A Alice, como a gente falou aqui no currículo dela, ela participa de outras instituições, né? É também diretora em outra instituição. Então, assim, o que ela aprendeu aqui, ela leva para outros lugares onde ela preside, onde ela dirige, né? E isso vai ficando para a vida dela. E seja qual for o trabalho que ela vem desempenhar, em qual área ela quiser desempenhar. Então, eu acabei até fugindo da pergunta, né? Mas é porque eu gosto tanto de falar da ABA, gente. Sou tão realizada em fazer parte dessa instituição, e assim como elas que estão aqui comigo, que eu fico
falando e refletindo sobre tudo que a gente ganha, sobre tudo como a nossa vida muda depois que a gente faz parte de uma instituição séria, né, comprometida com os advogados, né? Então, eu vou falar, depois a gente vai apresentar a Monique, também a gente vai dar continuidade, mas vamos fazer as perguntas para a Alicia primeiro, né? E, na verdade, Alicia, a gente queria, né, começar que você falasse pra gente da sua história na advocacia primeiro, né? Como que, se você passou por outras áreas do direito antes de chegar no previdenciário, como que você escolheu o previdenciário, se ele te escolheu, se você escolheu ele, há quanto tempo que você está atuando nessa área, os maiores desafios, né, que você encontra na sua carreira. E, então, fica à vontade, pode falar pra gente. Então, eu costumo dizer que o previdenciário me escolheu. E eu vou contar a história aqui e vocês vão concordar comigo. Eu sempre fui concurseira, tá? Porque quando eu fazia faculdade, eu amava direito público. Então, eu queria muito fazer procuradoria, né? Sempre gostei. Fiz administrativo, prova da OAB. Então, eu sempre fui voltada para isso, né? Sempre foi o meu instinto. E aí, eu comecei a estudar para concurso. Aquela rotina bem, bem dura, né? De concurseiro mesmo. Acordar muito cedo. Estudar o dia inteiro. E fazer prova no Brasil inteiro. Fazer prova em tudo quanto é canto. Então, junto com isso, a maternidade também. Então, eu dividia a maternidade com o concurso. E chegou uma hora que eu ficava sempre em cadastro de reserva. Aquele período de 2017, 2016, 2017, que foi muito ruim no Brasil para concurso, que não chamava, enfim. E aí eu falei, não quero mais isso para mim, não posso, porque preciso aí trabalhar. Não estava feliz, né, com a minha atuação, não só a parte financeira, mas comigo mesma, né. E aí uma colega minha que fazia concurso comigo, ela também teve o mesmo sentimento e a mesma atitude. E essa colega, ela tinha um contato no Rio, na Barra, de uma despachante do INSS, que era tia do namorado dela. Então ela falou, Alicia, vamos tentar ir pra lá, porque ela tá querendo muito uma advogada e tá precisando, quem sabe, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, Barra da Tijuca, longe pra caramba. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Mas vamos, né? Vamos tentar, né? E assim, eu não sabia nada de previdenciário. Pra dizer que eu não sabia nada, eu só sabia a teoria do concurso. Porque você dá uma pincelada no previdenciário na parte federal, né? De concurso público. Eu não dei previdenciário na faculdade. Então, era por isso que eu falo, eu não sabia quase nada, né? Mas aí eu fui, assim, de coração aberto e fiquei muito pouco tempo, fiquei um mês, pra ser sincera, porque eu não conseguia ficar indo pra lá. Mas lá eu tive o primeiro contato com o CNIS, com o processo administrativo, foi um período curto, né? Mas eu consegui. Mais proveitoso. E aí eu falei, cara, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou começar a estudar, eu vou começar a me preparar. Né, eu comecei a gostar, né? Eu me identifiquei porque também tem a parte muito administrativa, que era o que eu sempre também gostei. E aí eu comecei a me especializar e foi na época da reforma da Previdência, então as pessoas estavam muito procurando informações e tal. E eu lembro que eu comecei a fazer minha divulgação na internet, né, no Instagram. Poucas pessoas sabiam o que era Canva na época. E eu já começava a fazer os posts. Então, assim, eu estava muito empenhada realmente a me divulgar como advogada previdenciarista. E assim eu fiz. E nessa época, na minha cabeça, eu tinha o seguinte, olha, eu preciso divulgar tanto para as pessoas quanto para os advogados o que eu tô fazendo, porque eu não conhecia advogado, né? Eu tava vindo... advocacia solitária, tava vindo de estudante de concurso, né? Exato. Então, assim, eu fui seguindo os conselhos, né? Vai pra OAB, vai pra instituições, vai pra onde os advogados estão, vai fazer pra tentar parceria, né? Pra fazer um networking e tal. E foi isso, sem dúvida, o grande diferencial da minha advocacia nesse início, né? Então, a minha relação com o previdenciário, a minha história, por isso que eu tô falando que eu fui escolhida pelo previdenciário. Eu não simplesmente, vou fazer isso. Não, tudo me guiou pra isso, né? E assim, hoje eu sou super realizada, né? Eu só faço previdenciário. Eu não faço mais nenhuma outra área. Eu faço parcerias, até dentro do previdenciário. Eu delego, eu tenho parcerias também, porque não é tudo, a gente não consegue fazer tudo. E você falou, né, da comissão. Dentro das comissões, é porque as pessoas podem pensar assim, mas eu vou me envolver com pessoas que já são da minha área, eu vou fazer o quê lá, não sei o quê. Mas as pessoas estão muito enganadas, porque dentro da aba, eu posso falar da aba, porque apesar de eu participar de outras instituições, eu vivo muito a aba há muito tempo, né, esse tempo. Então, assim, não tem competição, né? E, inclusive, é uma bandeira aí que o doutor Esdras, né, ele fala muito que não tem essa questão de ego, de disputa. Então, dentro das comissões, nós somos amigos de verdade. A gente faz... A Monique tá aqui de prova. A Monique é uma grande amiga minha, como outras pessoas também. Então, a gente fortalece a nossa advocacia. Isso aí. Né? Bom,
Era isso que eu tinha para falar no início. Essa história. Aqui é bom por causa disso, né? Que a gente vai entrevistando as pessoas, a gente vai conhecendo mais, né, de cada uma de vocês. A gente já convive há tanto tempo, mas eu nunca tinha me perguntado pra você, Lícia, como é que você começou nessa área, né? Desse início, né? Desse iníciozinho, E é tão legal quando a gente faz essa pergunta, porque cada um tem uma história tão curiosa, né? Eu adoro ouvir. Então, vou fazer a segunda pergunta pra você. Qual é a sua maior atuação no direito? O que mais aparece para você no direito previdenciário? Assim? O que mais te procuram para fazer? O direito previdenciário ele é muito amplo, né, Tainá? Nós temos aí a parte de regime geral, que é o INSS, temos a parte de servidor, temos a parte previdenciária militar, tem uma previdência privada. Então, assim, é muito farto, é uma área bem ampla. Então, é por isso que você precisa focar para você ser um especialista, né? Enfim, fazer ter uma boa atuação. Eu sou especialista em regime geral, INSS, e também regime próprio, mas confesso que a minha advocacia ela é mais voltada para o regime próprio, até porque a procura é maior, tá? Mas a gente precisa também conhecer o regime próprio, porque o servidor, ele também pode ser do regime geral, né? Ele também pode contribuir para o regime geral. Ele pode ter os dois tipos, pode ter os dois, então isso pode trazer problemáticas, né, para o cliente, e a gente precisa estar preparado para receber esse cliente. Mas a minha atuação maior no previdenciário é o benefício programável, que é a aposentadoria, né? É o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é trabalhar com aposentadorias, né? E também a parte consultiva. Eu trabalho muito... Quando eu resolvi fazer direito previdenciário, eu já tinha em mente que a minha advocacia seria valorizada desde o início na parte consultiva. Então, eu tenho uma esteira de serviços ali que passa pelo consultivo. Inclusive, é muito proveitoso, né? É bom para o cliente, bom para nós, advogados. E, assim, não é todo mundo que aproveita. As pessoas não dão importância, né? Advocacia preventiva e consultiva, né? Exatamente. Então, você perguntou, a minha atuação maior é o regime geral e com aposentadoria. Porque a gente tem, por exemplo, BPC, eu também atuo com BPC. Pensão por morte até atuo bastante, né? Uma parte de companheira, que tem muito problema. Tanto no regime próprio quanto no regime geral, né? Essa questão da prova, da companheira. E também os benefícios por incapacidade, mas eu confesso que benefício por incapacidade, cada dia que passa, eu atuo menos, tá? E aí eu passo aqui pra minha colega, minha parceira, que a gente também que já é a área da Monique. Troca figurinha, né? Monique gosta, ela também atua em aposentadorias e tal, mas ela gosta e atua nessa parte de benefício por incapacidade, né? Ah, legal. É o networking da aba, né? Exatamente. Quando você fala de regime próprio, o que seria? O regime próprio... Só para as pessoas que não conhecem, tá, gente? O regime próprio é um regime do servidor, né? O municipal, o estadual, o da União, Entendi. né? Então, eles têm um regime próprio mesmo, diferente do geral, que é o INSS. Entendi. Que é a grande massa, né, dos trabalhadores. E qual é... Você já até falou, né, da importância Tem uma pergunta que a gente ia fazer para você, que qual seria a importância do consultivo previdenciário? Você quer acrescentar algo do que você quer falar? O consultivo previdenciário ele é bom para o cliente, bom para nós advogados, né? Porque eu costumo dizer que eu sou uma advogada que eu faço de tudo para não ter processo judicial, né? Então, você começar num consultivo, né, num bom trabalho consultivo, você vai avançando as etapas com mais excelência. Então, você vai pro administrativo com uma base boa, e se precisar pro judicial, né? Então, eu faço... Tainá, eu sou uma pessoa que eu faço de tudo, né? Quando eu tô nos meus espaços, assim, de previdenciário, com roda de conversa, né? Com os grupos que eu faço parte, eu falo sempre que as pessoas têm que valorizar a advocacia, né? Então, o consultivo, ele pode ser aplicado em qualquer área, né? Eu tenho uma amiga minha que é de bancário, e a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, olha, segue assim, né? Eu tento passar um pouco da minha experiência do previdenciário para as outras áreas. Porque a gente trabalha muito no pré, né? E, na verdade, eu acho que isso é cultural, né? O povo brasileiro, as pessoas aqui no Brasil, pelo menos, não tem esse costume de prevenir, né? Da prevenção. Ele só procura o advogado depois que o problema já aconteceu. E aí, depois que o problema já aconteceu, né? Lógico que o advogado vai mover mundos para poder resolver a situação. Mas, dependendo do que foi feito antes, nem tudo a gente consegue corrigir. Mas se as pessoas tivessem o costume de sempre consultar um advogado antes de tomar alguma atitude, de se preparar, se planejar através de uma consultoria preventiva, com certeza eles não teriam muitos problemas, né? Futuramente. E caso viessem a ter, estariam mais bem preparados para poder resolver, solucionar, né? Com certeza. Mas eu acho também que nós temos uma culpa nisso aí, né? Isso é histórico, né? Sim. Que o advogado só ganha no êxito e tal. Então, assim, quando você tenta, né, passar a solução, né, do problema,
naquele momento prévio e também cobrar por isso, né? As pessoas relutam muito, né? Então, a gente precisa mudar, já deveria ter mudado, mas a gente precisa fazer esse movimento realmente. O planejamento previdenciário, por exemplo, a Monique vai falar também um pouquinho sobre isso. O planejamento, para o cliente, ele é maravilhoso, porque gente, as pessoas acham que é caro. Porque eu acho que é caro. Gente, não é caro. Se você colocar na ponta do lápis quanto que você paga de uns 2 anos pra cá o INSS, e pode estar tudo errado, né? E aí você faz um planejamento que é metade desse valor, né? E você vai solucionar as questões, vai se programar melhor para um futuro. Então, só tem a ganhar, né? Então, a gente precisa fazer esse movimento realmente. Então, eu acho que é por essa é a importância que tem o consultivo. Com certeza. Muitas vezes sai muito caro não fazer um planejamento, né? Exatamente. Sai muito mais caro, né? E ainda mais o INSS, que ele é um órgão que ele orienta muito errado, infelizmente, tá? Não vou aqui falar mal de servidor, não é isso, de forma alguma. Mas nós temos lá dentro muitos estagiários que não têm conhecimento, né? Nós temos o 135, que é um canal que são terceirizados. Então, assim, muitas vezes, eles dão informações muito erradas, e que é custo, né? São sonhos, porque você tá pagando ali, achando que vai conseguir, chega no momento que você mais precisa, você não consegue. É anos ali jogado fora, entendeu? Então, tem que realmente valorizar o trabalho, né, de um bom profissional que queira ali solucionar a questão. Sim, maravilhoso. Vamos passar então para a Monique, vamos falar agora um pouquinho com a Monique, né? Apresenta a Monique pra gente. Monique Vieira é advogada previdenciarista, fez especialização em Direito Social pela ANAMAGES, especialista em Direito e Processo Previdenciário pelo ICDS. Com vocês, Monique Vieira. Fala um pouquinho sobre você. Vamos começar como a gente começou com a Alicia. Fala um pouquinho de você. Quem é a Monique? Primeiramente, eu queria agradecer aqui essa oportunidade de estar aqui junto com a diretoria da ABA Niterói, essa instituição que eu tanto admiro, que eu tanto amo e tenho um prazer imenso de fazer parte. Então, vou tentar, né, dizer um pouquinho como que eu cheguei no previdenciário até chegar na aba, né? Que é um ponto de virada muito grande na minha carreira. Eu começo como estagiária na cidade de Valença. Eu sou de Valença, sou natural de Valença. Eu fiz Direito na faculdade de Valença e comecei o estágio em um escritório de Valença, exatamente na área previdenciária. Nessa época lá estava, né, o que estava no auge no previdenciário eram as ações de URV, OTN, né, que eram aquelas modificações que trouxeram o Plano Real, né, de 94, trouxeram algumas modificações muito significativas no direito previdenciário e tiveram essas grandes ações de massa. E foi ali que eu comecei a conhecer o previdenciário. E eu me formo em 2005, continuo trabalhando nesse escritório, faço uma pós, essa primeira pós, né, em Direito Social, que é Direito do Trabalho e Previdenciário, em 2006, na cidade mineira de Juiz de Fora. E lá eu aprendi, né, o tanto Direito do Trabalho quanto o Previdenciário. Em 2008 eu caso, venho para o Rio de Janeiro, né, venho para Niterói e fui trabalhar no Rio de Janeiro, né? Coloquei, naquela época a gente usava, imprimir os currículos, né? E fui para o centro do Rio e coloquei em cada, né, o que eu via no jornal, coloquei em cada portaria daquela o meu currículo e graças a Deus, no dia seguinte eu fui chamada e fui trabalhar num escritório de médio porte, né? Um escritório de médio porte em previdenciário, em direito previdenciário. Em 2010 eu começo uma pós na UF, né? Onde eu conheci a minha sócia, né? Minha grande amiga, minha irmã, Janaína Guimarães, e ela... combinamos, né, de fazer um escritório. Vamos abrir um escritório? Vamos. Eu falei, olha, eu não tô brincando, não, mas nem eu tô brincando. Então, amanhã a gente vai, eu sou assim. Você não brinca, não. Eu não brinco, não. Você fala, se colocar a ideia e eu abraçar, vamos. Né? Aí fomos no final de semana, procuramos uma sala no centro e abrimos nosso escritório na José Clemente. E a minha intenção era fazer direito do trabalho, fazer previdenciário, né, porque era a minha área de grande paixão. E nesse meio tempo apareceu pra gente a advocacia de correspondência. E nós trabalhamos um tempo grande na correspondência. Cheguei a fazer também. Né? Um tempo bem grande. Nós chegamos a fazer 86 audiências por dia. Nós ficávamos tínhamos uma equipe também, né? Nós ficávamos nos 3 andares do Fórum de Niterói. E ali todo mundo naquele corre-corre fazendo. Era o auge, né? Era 2013. Mas eu lembro assim um ano que teve muitas audiências, né? Sim. Nós representávamos grandes escritórios. Lotado. Tinha os pautões, né? 200 audiências, Telemar, né? Telemar tinha 200 audiências, o pessoal sentava e aquela quantidade de papel, né?
E quando eu engravidei, né, e tive o Henrico, essa questão de dormir cedo, que eu tenho uma peculiaridade muito, eu durmo muito cedo e acordo de madrugada. Porque eu chegava, né, pegava o meu menino, que ficava com a minha sogra, ia para casa e brincava com ele, dormia cedo com ele e acordava muito de madrugada para poder imprimir aquela documentação para trabalhar. Então, e isso ficou. E já passou muito tempo e ficou. Então, eu trabalhei nessa correspondência até mais ou menos 2018, mas eu sempre tive o previdenciário do meu lado. Quando saiu o iPad, né, eu falei, não, eu tenho que ter isso, porque enquanto eu ficava esperando, eu estava peticionando. Eu estava fazendo as minhas petiçõezinhas ali, enquanto eu esperava uma audiência e outra. Sempre tive o previdenciário na minha vida. 2018, eu me desliguei totalmente da correspondência, porque já não tinha mais esse movimento todo. Sim. Foi quando começou a cair muito e eu falei, não, eu preciso me posicionar agora porque eu não vou ficar aqui igual a orquestra do Titanic, esperando afundar, não vou de maneira nenhuma. Então eu comecei a me dedicar mais ainda ao previdenciário. E 2018, vem 2019, 2020 a pandemia. Na pandemia, né, teve um boom no meu escritório nessa questão de previdenciário, exatamente por conta da pensão por morte. Muitas pessoas faleceram nesse período. É verdade. Tudo fechado, o INSS totalmente fechado, ninguém sabia como acessar, nem a gente também, né? Foi tudo muito experimental. E ali, o meu escritório cresce muito nessa área previdenciária. E hoje, com a graça de Deus, eu faço 100% previdenciário. Então, essa é a minha história no previdenciário. Concordo plenamente com o que a doutora Alicia falou. Ninguém escolhe o previdenciário nos escolhe. Porque quem não gosta de gente não pode atuar nessa área. Porque a gente atua ali, quem atua no previdenciário, vai lá, né, em questões, até a gente sempre usa essa expressão do professor Márcio Hartz, que vai lá dar uma olhada, né, na fotografia do passado, para enquadrar nas situações do presente e projetar um melhor cenário para o futuro. Essa é a atuação, né, do preventivo no previdenciário, no consultivo, o nosso chamado, né, doutora Alicia, do planejamento previdenciário. Então, essa é mais ou menos a minha história no previdenciário, a qual eu tenho muito orgulho de ter. Maravilhosa. Doutora Monique, na sua opinião, qual a dificuldade que a advocacia previdenciária vem enfrentando atualmente? A advocacia previdenciária vem enfrentando uma situação grave com a instabilidade dos sistemas, do meu INSS, do portal do advogado, né, que é o Geride, vem enfrentando essa situação. Mas eu sou da época, eu sou bem antiga nessa situação. Quando eu vejo as pessoas reclamando muito, o meu INSS está fora do ar, vai ficar 3 dias. Eu me lembro que lá atrás, em 2010, né, naquela época do Rio, a gente ia com um CD para as agências, para ali ter gravado o que diz do nosso cliente. Era assim, né? Através da procuração, escrita, a gente ia lá. Hoje nós temos um sistema, né? Que existem problemas, mas tem que ser extremamente respeitado. A DataPrev faz um movimento, faz um serviço extremamente eficiente, tá? Tem seus problemas? Tem, porque Brasil é continental. Não é? A grande massa está dentro do INSS, né? Todos os CLTs, todas as pessoas que contribuem. É muita gente que contribui como autônomo, né? Estão todos dentro do INSS. Então, eu assisti uma palestra recentemente onde falou que o site do meu INSS é um dos mais clicados e visitados no mundo. É mesmo? No mundo. Olha Por só. segundos, tem muitos milhares de acessos. Então, essa é uma dificuldade da advocacia, essa instabilidade do sistema. É uma dificuldade, mas que eu considero um luxo ter essa dificuldade. Quando a gente fala que existe essa dificuldade, foi o trabalho de muita gente séria, de muitas das pessoas do direito previdenciário, que são os autores de direito previdenciário, os professores que a gente assiste às palestras, compra os livros. Foi através dessas pessoas que se chegou até esse sistema. E ainda ser melhor do que antigamente. Exatamente, né? Mesmo com toda a estabilidade. Apesar das mazelas, é um avanço muito grande. Se me permite, posso Pode, complementar? claro. Quando você fez essa pergunta, eu lembrei também de uma dificuldade muito, muito real que nós estamos vivendo. E aí, queria que a doutora Monique também complementasse, né? Se ela concorda, acho que sim, né? Que é o seguinte, e aí não é uma dificuldade só, um desafio só dos advogados previdenciaristas, mas também da sociedade. A gente vem enfrentando aí, já há alguns anos, decisões dos tribunais superiores
muito ruins, né? Isso tem nos preocupado bastante, tá? Porque cada dia que passa vai ceifando direitos, né? Direitos sociais. E a gente teve com a reforma da Previdência muitas mudanças, né? E já estão sendo incorporadas pela sociedade, né? Não tem o que fazer. E assim, muitos casos que batem nos tribunais superiores estão sendo rechaçados por conta da questão econômica, né? E isso é lamentável. Eu acho lamentável, né? Nós não temos mais grandes teses, né? Antigamente, a Monique aqui, que atua há mais tempo que eu, o previdenciarista, ele convivia mais com as teses prontas, né? Então, era mais fácil, entre aspas, inclusive, a defesa dos direitos. Né? Hoje nós não temos mais isso. Então, tivemos aí, alguns anos atrás, um ano, né? A revisão da vida toda, que é uma tese maravilhosa, super legítima, que foi rechaçada aí pela STF. Nós tivemos agora, há pouco tempo, semana passada, tivemos o julgamento dos vigilantes com relação à aposentadoria especial. A aposentadoria especial, infelizmente, no Brasil, praticamente inalcançável, né? Porque a aposentadoria especial, ela é para as pessoas que lidam ali com agentes, né? Nocivos à saúde, prejudiciais à saúde, insalubridade e tal, periculosidade. Então, a gente veio com a reforma, já dificultou bastante o acesso, e esses julgamentos que vão para os tribunais, né? Para discutir o caso concreto, quando chega lá, também são rebatidos. Então, a gente tem enfrentado muito esse problema, o que eu acho muito injusto, né? Falar de uma questão atuarial, de economia, né? Que a gente sabe que é isso. Então, eu acho isso um grande problema. E não é só para a advocacia, mas a sociedade perde, né? E um outro grande problema também, que é próprio da advocacia previdenciária, e tenho certeza que a doutora Alicia vai concordar comigo, é quando a gente tem o juízo, né, de primeiro grau, o juízo interferindo no nosso contrato de honorários. Isso aí é bastante complicado, né? Muitas das vezes se tem uma advocacia de risco, né? De êxito, que você vai ganhar no final. Você combina com o seu cliente um percentual a ser recebido, tem um contrato e o juízo vem e quer interferir naquela questão, quer arbitrar um valor diferenciado daquele que é legitimamente contratado entre as partes. Então, esse daí é uma dificuldade que a gente está enfrentando também, né, doutora Alice? Com toda certeza, o Rio de Janeiro está sofrendo com isso, né? Eu acho que é nível nacional, né? Mas posso falar aqui da nossa região. Isso já foi levado para a diretoria da OAB do Rio, e nós estamos aí com um movimento esse ano para poder ter mais diálogo, falar mais sobre e as providências. Então, a advocacia previdenciária, ela está sofrendo isso, e a gente precisa realmente do diálogo, exatamente com o judiciário, para que isso não cresça, né? E a gente também defender nosso direito enquanto advogado, né? Então, isso. Sim, com certeza. A doutora Monique falou, né, da sua área de atuação, mas e qual é a sua maior área de atuação dentro do previdenciário? Dentro do previdenciário eu tenho uma atuação muito forte em benefícios por incapacidade, né? Apesar de atuar em todas as áreas do direito do regime geral, né? INSS, diga-se INSS, eu tenho assim uma facilidade maior com os benefícios por incapacidade. Tenho também uma outra área que cada vez mais vem crescendo, que é a aposentadoria dos professores. Isso veio acontecendo comigo gradativamente, porque me parece assim, quando a gente atende, né, um profissional de determinada área e tem êxito ali naquela questão, você tem a confiança daquele profissional, aquilo vai se estendendo, né, aos seus colegas, e isso vem acontecendo com os professores. Parece assim, eu já assisti palestras falando a respeito disso, né, a doutora Carla Bezerra, que é uma grande amiga, me falou isso uma vez e falou, olha, você atende um professor, daqui a pouco vem toda a escola junto. Então, isso eu tenho observado na minha advocacia. E aproveitando esse gancho, Monique, qual é a dificuldade que tem levado os professores a procurarem você? Os professores tiveram, né, uma grande modificação na reforma. Porque antes na reforma era assim, antes da reforma de 2019, né, era da seguinte forma, a professora que completasse 25 anos, ela iria se aposentar. Então, eu fiz aposentadoria de meninas que começaram, né, com 17 anos, com 42 anos, já tinha completado os 25 anos e estavam aposentadas. Então, agora, depois da reforma, as pessoas vêm acreditando naquilo. Não, eu preciso trabalhar 25 anos. Mas entra ali o fator etário. Além daquela questão, né, além do tempo, precisa ter a idade. E precisa ter 3 regras diferentes, né? São 3 regras de transição, né, que são essas regras de transição, né? A reforma veio, endureceu a norma, mas existe ali as regras de transição que é um pouquinho mais maleável.
Então, a gente precisa, eu sou procurada muitas das vezes por isso, a doutora Alicia também atua fortemente nessa área, quando a pessoa pretende, né, como que eu melhor vou me aposentar? Qual é a minha perspectiva de aposentadoria, né? Isso é o que vem trazendo muita insegurança para essas professoras, né, que estão ainda atuando, que a gente sabe da dificuldade que é estar dentro de uma sala de aula, só quem encara mesmo é que sabe. Então, elas vêm procurando muito esse serviço para saber até quando, né, podem se programar para dar aquele adeus definitivo, ou então para ter mesmo por uma forma de, né, de contraprestação. Olha, contribuí esse tempo todo, pretendo continuar a ficar trabalhando, mas quero receber também, né, já contribuí o suficiente. Então, essa é a grande dúvida delas, que eu tenho reparado. E principalmente quando tem essas reformas, né? E que seria mais importante ainda a consulta, né? A um advogado, para justamente não criar uma falsa expectativa, né? Exatamente. A pessoa fica achando ali que daqui a um ano vou estar aposentada, e quando vai tentar aposentadoria não consegue. Por isso que o consultivo é importante, pelo seguinte, a questão do professor, um grande problema deles também é a documentação, né, Monique? Sim. A documentação deles, o INSS é muito burocrático, né? Ele é muito exigente com documentação. E aí, a documentação do professor, muitas das vezes, não está adequada. Ou seja, a carteira de trabalho anotada como recreadora, tem que ser professora, e a escola já fechou, e aí como é que faz? Nossa. Então, assim, isso é muito comum de professor. Eu acho que eu nunca peguei um professor que não tivesse esse problema de documentação. E aí, quando a escola fecha, não tem o que fazer. E aí, são vínculos muito antigos, até para pegar testemunhas. Então, além do que a Monique falou, né, dessa dúvida de reforma, né, tem essa questão da documentação. E agora, recentemente, aqui em Niterói fecharam muitas escolas. Muitas. Essa questão de documentação, tô aqui pensando, meu Deus. Sim. E anos, né? Eram escolas de 30 anos, 25 anos, o que deve ter de professor ali, né? Com a documentação presa a essas escolas. Tema super atual. Como é que foi sua chegada na aba? A minha grata chegada na aba foi através de um post no Instagram. Eu vi aquele post no Instagram e eu já tinha interesse na aba anteriormente, porque eu vi que eles fizeram um trabalho, né? Aliás, nós, né, fizemos um trabalho na época da pandemia, né? Na época da pandemia eu seguia muito, tinha ali uma presença forte ali. Depois parou, né? Então não teve mais aquela questão e a aba volta com muita força através das mãos de Valquíria Quintela, né? Que todos nós aqui somos apaixonados, né? E apareceu lá esse post, né, que teria vagas na Comissão de Direito do Trabalho e Previdenciário. Eu falei, opa, essa aqui é a minha área, né? Essa aqui é o que eu gosto. E de madrugada, eu tava com insônia quando vi isso e mandei como que chama? O direct, né? Que fala, né? Pelo Instagram. E quando foi num domingo de manhã, muito cedo, Valquíria me respondeu. Falou, olha, seja muito bem-vinda, aquele acolhimento dela que todo mundo já conhece, né? Seja muito bem-vinda, você vai gostar muito. Vou te passar o telefone da doutora Alicia Azevedo. E a Alicia me recebeu super bem, né, como é de costume com todo membro da CDTP, agora, né, felizmente para todas as comissões. E ali, né, fiz a minha filiação e fui recebida na comissão, né, por Lícia, por Liliane, que é uma querida, que tem por costume já colocar lá no Instagram, quando alguém chega, né, a aba é uma escola de líderes e uma fábrica de amigos, ela sempre coloca ali, e é isso de fato que eu acho, que é a nossa aba Niterói. Eu acho de fato que é uma escola de líderes e uma fábrica de amigos. E a importância disso, de ter uma fábrica de amigos para a solidão que é a advocacia autônoma, eu acho importantíssima. Essa foi a chave de virada na minha vida. Apesar de eu ser uma advogada que já tinha muitos anos de caminhada, eu venho aí, né? Eu sou formada em 2005, né? Já tenho aí uma estrada, né? Uns 21 anos aí de estrada. Foi na aba Niterói que eu me senti completa de verdade. E esse relato, Monique, que você fala sobre a advocacia solitária, né? Porque muitas de nós, né? Acho que na maioria até mulheres, né? Que acabam optando pela flexibilidade, né, de não trabalhar em escritórios, em empresas. As pessoas costumam falar exatamente isso que você falou, né, que na aba encontrou esse apoio, né, que às vezes estava até desmotivado com a advocacia, porque cansado de advogar sozinha, né, mesmo no escritório, ou então em home office, seja lá como for, mas você não ter com quem trocar, né, com quem, de repente, tirar uma dúvida, te apoiar, fazer uma parceria, até te motivar, né, acabava fazendo com que a pessoa ficasse desmotivada também na advocacia. Sim. Então, você vê, né, a Monique, 21 anos já formada, entrou para a aba no ano de? No ano de 2023.
2023, ou seja, tinha quase 20 anos, Sim. né, de advocacia, e diz que foi uma virada de chave Sim. na vida dela, né, por todo o apoio que tem, acolhimento. E aí eu vou pedir pra Alice também completar aqui, pra você, Alice, que acha que assim, o advogado que não participa de uma associação, né, como essa, como a ABA, o que ele pode estar deixando de vivenciar? Completando o que Monique acabou de falar, né? Eu entrei para a aba através da Monique Lomelino, né? Porque a sim. Monique, a ex-diretora, é minha amiga pessoal, e ela que falou, olha, tem uma associação que está começando em Niterói e tal, e falou. E Monique é uma pessoa muito séria, né? Tudo que ela que ela se entrega é com muita responsabilidade. Então, quando veio a indicação dela, eu falei assim, cara, deve ser uma coisa realmente séria, né? Então ela falou, Lícia, é uma associação séria, enfim, conversou comigo, né, dos objetivos da instituição e tal, vamos fazer parte, vamos. E assim, eu entrei despretensiosamente, né, não conhecia muito, né, e eu me surpreendi com o convite de vir a presidir, né, a comissão de previdenciário. Fiquei muito feliz, foi um desafio para mim, porque apesar da gente ser líder em casa, né, na vida, é muito diferente de ser líder de um grupo profissional, né, então para mim foi um desafio. E assim, completando o que a Monique tem para dizer, o que a pessoa perde, né? Foi essa, né? O que perde em não participar. Olha, eu vou te falar com toda sinceridade, perde a felicidade. Por que eu falo isso? Perde momentos de felicidade com pessoas da sua profissão. Né? Porque eu posso falar hoje que eu sou muito mais feliz com esse grupo, né? Que eu tenho contato, pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, que têm a mesma afinidade, né? A gente faz uma amizade, Monique é minha amiga pessoal, a Liliane é minha amiga pessoal, a gente tem um carinho pela outra incrível, né? A gente conversa coisa de tudo, né? Nós temos um grupo ali onde a gente fala de previdenciário, de família, a gente chora, a gente ri, fala de marido, fala bem, fala mal, né? Essas coisas todas. Exatamente, coisa que eu não tinha. Na verdade, eu não tinha isso, né? Então, essa rede de carinho, de acolhimento, eu acho que isso é o que mais vale dentro da instituição, né? E não é qualquer instituição que você encontra isso. Não é qualquer associação que você encontra isso, né? E eu acho que é o que as pessoas deixam de ganhar, né? Em participar da aba, sem dúvida. Vocês se conheceram na comissão, né? As três. Sim. E assim, foi uma afinidade tão grande, né? Eu tenho carinho pelos outros membros também, mas a gente sempre tem uma afinidade com um ou com o outro, né? E como eu acho que a gente entrou desde o início, né? Monique veio logo depois. Primeiro entrou eu e Liliane ao mesmo tempo. Acho que é um dia de diferença. Eu entrei primeiro, no dia seguinte a Liliane entrou, né? E logo depois veio a Monique. Então, assim, como foram as primeiras, né? A gente começou a se falar mais, se relacionar mais, né? Então, e a afinidade foi de imediato, né? Então, acho que por isso que o nosso trio foi formado. Deu super certo. Vocês fazem valer o slogan da Fábrica de Amigos. Exatamente. E quando a gente fala, não é mentira, né? Tá vendo? Tá aí a prova, né? Eu e a Bárbara, a gente se reencontrou na comissão, né, Bárbara? Verdade. Fizemos amizade na pós-graduação, nos conhecemos lá. 2018, né? Isso. E a Tainá me trouxe pra aba. Fez a propaganda lá da Fábrica de Amigos. Botei nosso grupo da pós. Bacana. A gente só se falava pelo grupo, né? Eu legal. chamei todo mundo pra vir pra aba e a gente se reencontrou na aba Niterói, né? E uma coisa também que a pessoa perde é a questão da parceria, né? A parceria é a questão comercial, aí entra a questão financeira, né? Que é interessante para todo mundo, que é o que as pessoas também procuram, né? Não vou ser hipócrita de falar, eu não entrei também não visando uma questão também de ampliar os negócios, né? Não. Mas eu acho que, na minha opinião, o principal não é esse, mas em seguida, consequentemente, vem isso. Porque você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho e é natural que as pessoas veem em você uma admiração e confiam no seu trabalho. Então, assim, a parceria que é formada, né, de negócios é muito interessante também. E que você, numa advocacia solitária, você não consegue ter. Só com um network mesmo efetivo, né? Você consegue se projetar, valorizar o seu trabalho ali e faz esse networking, né? Com parcerias, tira dúvidas também com os amigos, com a comissão, né? Tem os trabalhos, as propostas também que são feitas em grupo, né? E tudo que a aba leva para todos aí. É o que eu costumo dizer, eu falava isso muito na comissão, né? Na minha posição de presidente. Eu falei, olha, falava assim, olha, vocês têm o espaço e a oportunidade, vocês precisam também se mover. Sim. Sempre falo isso, sempre falei isso, né, Monique? Então, assim, Monique é prova viva do que eu tô falando, né? Monique entrou tímida, né? E foi fazendo o network dela, foi se mostrando, foi se soltando. E a gente começou a se conhecer melhor com o passar do tempo. E ela tomou uma projeção na comissão incrível, né? Ela estava liderando junto com a gente, né? Porque a gente não lidera sozinho, eu não lidero, ninguém lidera sozinho, né? Meu braço direito foi a Liliane e depois a Monique, né?
Então, o espaço está ali, a oportunidade está ali. Agora, as pessoas entram sem objetivo, sem planejamento, elas vão sair, é natural, porque não vão ficar, porque não aproveitam, né? E tem que aproveitar, você está ali para isso, é a minha opinião. Quem quer palestrar, palestra. Quem gosta de organizar eventos, organiza. Né? Quem gosta de escrever, temos obras literárias na aba. Trouxemos duas obras literárias da aba Niterói, que é o Direito em Movimento. Esse é o volume 1, né? Volume 1, com todos os participantes, coautores da aba Niterói. Esse teve o lançamento no Museu da Justiça, daqui de Niterói. E tivemos, no final do ano passado, a Advocacia Empreendedora, né, com lançamento no Law Experience, no Teatro Gueiro Sack, com todos os coautores aqui, membros da aba Niterói. E foi um sucesso. É isso e aí. esse ano nós teremos também o 3º livro da aba Niterói, se Deus quiser. Amém. Né, porque acho que a grande maioria gosta, né, de escrever. Eu acho que isso é um complemento da nossa carreira. Então, na aba você tem a oportunidade de escrever, de palestrar, de crescer, de ter só fazer um network, de organizar eventos, de conhecer pessoas, porque quando você organiza eventos, você começa a criar conexões com várias pessoas do nosso município, do outro município, né? Então, aqui você, na verdade, como a Cíntia sempre fala, a aba te coloca onde você quiser estar. Né? Basta você querer, porque oportunidade tem. É o case de sucesso do Previdenciário. Bárbara Nobre é o nosso case de sucesso, que foi tipo Monique. E todas nós, na verdade, né, desenvolvemos muito, né? Porque a gente fala delas duas porque entraram justamente muito caladinhas, muito quietinhas, não conheciam ninguém. E, de repente, deslancharam, né? Tiveram oportunidade, estão crescendo cada dia mais. Assim que eu entrei para a aba, né, a Alicia já colocou logo um desafio pra gente. Olha, nós vamos fazer um webinário, né? Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Nem dormi aquela noite. Meu Deus, não, mas eu quero participar, eu vou participar. Aí liguei pra Alicia aquele dia, né, cheia de Deus. Doutora, como é que eu faço? Eu gostaria de participar. A gente tem que convidar. Não, a gente vai estudar o caso e a gente vai apresentar no YouTube. E tá lá até hoje, né? Esse primeiro coisa que nós fizemos, acho que foi um desafio coletivo ali para todos nós. E ali foi o pontapé, né? Ali tinha um grupo de pessoas que estavam iniciando com essas questões, pelo menos eu estava, né? E acredito que a grande maioria, né, Alicia? Sim. A grande maioria estava iniciando ali com essas questões tecnológicas, né? De fazer uma live no YouTube. E logo em seguida, a Alicia faz uma reunião, né? No ano seguinte, foi dezembro esse primeiro. No ano seguinte, a gente faz uma reunião presencial. E a Alicia falou, e se a gente fizesse lives no Instagram? Como é que seria se a gente fizesse? Vamos chamar, vamos fazer uma live, vamos convidar um professor. E através desse desafio, né, Lícia, que foi lançado, nós fizemos lives no CDTP Convida, que é o nosso queridinho, né? E é o queridinho mesmo. Nós fizemos lives com grandes professores do cenário do Previdenciário, com grandes professores também a você, mesmo. Né? Porque Monique era a nossa propaganda, garota propaganda. Porque ela que chamava, né, os professores, porque conhece todo mundo, né? E aí fazia o convite com esse jeitinho dela, meigo, maravilhoso. Eles são receptivos, né? Os professores, sim, né? E fazia o convite sempre com essa conotação. Olha, eu sou membro da aba Niterói. Nós temos um projeto que se chama CDTP Convida e nós gostaríamos muito de ter a sua participação. E graças a Deus, a adesão sempre foi, acho que de 100%, né? Sim, de 100%. Todo mundo que a gente convidou. Essa oportunidade também pra gente, da gente pegar pessoas ilustres, né, do direito e a gente fazer o convite em nome da associação, né? Ano passado a gente convidou o professor Sandro Gaspar, que é um nome importantíssimo no direito de família. Foi uma palestra maravilhosa, eu estava lá, a Alicia também. Maravilhoso receber ele com o maior carinho, super receptivo, né? Super carinhoso. A gente fica nervosa, né? Fazendo convite, será que vai aceitar? E quando a gente faz, a pessoa aceita e fica agradecido, né? Por ter sido convidado e fala, gente, eu vou estar palestrando do lado do Sandro Gaspar. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Olha que honra né? Que honra. Você estar no evento que você promoveu e estar ali com um professor que você admira, ícone, né? Que é ícone no Brasil, e você postar isso nas suas redes, falar numa roda de conversa, enfim, isso aí pra mim, é simplesmente perfeito, assim. E são portas que se abrem, né, pra gente. Sim, e nessa palestra do professor Sandro Gaspar, uma coisa que me marcou muito em termos de aba, né, foi que no finalzinho ali, a doutora Tainá falou pra ele, nós gostaríamos de ter a sua presença numa próxima vez, pode convidar que eu já aceitei. Pode chamar lindo, que eu já aceitei. Foi lindo demais, né? Foi lindo demais. Isso traz uma sensação de pertencimento, né, à nossa instituição muito grande. Maravilhoso. E assim, eu costumo dizer, já disse isso em outras oportunidades, que no Previdenciário nós temos uma grande sorte, né? Em ter contato
com pessoas que fazem a doutrina previdenciária estar viva. Né? A pessoa está viva, né, Monique? Exato. Os grandes nomes de direito previdenciário estão vivos e nessa época, né? Escrevendo, fazendo, a gente estuda, né? As pessoas que passam pelo CDTP Convida são pessoas que a gente lê, né? A gente aprende ali, a gente faz curso. Então a gente Autores de livros, Autores de livro. Então a gente precisa... Presente, né? a gente precisa aproveitar isso. Olha que bacana você dividir uma live com uma pessoa que, enfim... Que você consultava, que você usava, né? Que é uma inspiração. Que é uma inspiração. Que vai para os tribunais defender teses previdenciárias, né? Que a gente utiliza e isso é simplesmente fantástico, né? E a gente já precisa terminar, né? Nosso programa está chegando ao fim, infelizmente. Vamos voltar aqui, porque tem muita coisa pra gente falar. Faltou a gente falar de uma coisa. Quais são as comissões da aba Niterói? Vamos falar um pouquinho das comissões, então, para terminar. Tem mais um tempinho? Tá bom, e depois a Monique também quer dar um recado, né? Sim. Então, Lícia, fala das nossas comissões, das comissões que a gente pretende, né? Também ainda ter, convidar as pessoas. Esse ano eu recebi esse convite inusitado aí para poder... estar como coordenadora de comissões da aba Niterói. Me pegou de surpresa esse convite, não esperava, mas estou exercendo com muita alegria. E nós, da aba Niterói, atualmente temos a Comissão de Direito do Trabalho Previdenciário, né? Em que, assim, a gente tem o objetivo de separar as comissões no futuro, né? Só trabalho, só previdenciário, mas no momento não está sendo possível, então são juntas. Direito de família e sucessões, né? A extrajudicial. Extrajudicial. De imobiliário, comissão de imobiliário e comissão de leilões. E compliance, isso. Então são 6, né? São 6, São 6. E assim, o nosso objetivo, eu estava conversando com o Tainá e com a Bárbara, que o nosso objetivo é ampliar as comissões, né? Porque tem muita área para ser explorada, né? Tributário, penal, consumidor, né? Que nós temos pessoas que atuam em consumidor na comissão de extrajudicial, né? Então, o nosso objetivo é se esforçar para isso, né? Para a gente ampliar aí e dar a oportunidade das pessoas se alertarem, né? E consumidor é super procurado, né? Ainda não teve a comissão, mas é bem procurada. Né? Dá oportunidade para as pessoas poderem, na verdade, estar conosco e aprender, né? E fazer essa comissão crescer também, assim como as outras cresceram, né? Previdenciário de trabalho também já está bem grande, né? Sim. Daqui a pouquinho aí eu acho que vai dar para separar. Então, gente, fica o convite para vocês que estão nos assistindo. Na verdade, a gente vai começar a colocar, né? Divulgar as comissões que já existem para quem quiser fazer parte, entrar em contato com a aba Niterói. O nosso e-mail fica lá no Instagram da aba Niterói. E também iremos anunciar as comissões que terão vagas abertas, né, para serem formadas. E aí a gente depende de um número mínimo de quórum, então a gente anuncia, né, a possibilidade da criação da comissão e atingindo o número mínimo, a gente cria a comissão. Né? Então, convido a todos vocês que são advogados recém-formados, já com tempo de carreira, a exemplo da Monique, né, da Lícia, meu também, da Bárbara, todas nós aqui não somos advogados recém-formados e todas nós entramos para a aba Niterói e somos muito felizes. É uma realização profissional e pessoal, né, em fazer parte dessa associação, que é uma escola de líderes e uma fábrica de amigos. Então, você que deseja fazer parte, entre em contato conosco. Né? Se quiser entrar antes da gente anunciar, já pode mandar e-mail para a gente. E aí a gente vai estar conversando com vocês e verificar qual é a melhor comissão, né, para você se enquadrar. Tem gente também que tem dúvida, né, que às vezes não tem uma área definida, né, que atua em algumas áreas, né, e aí nesse caso das pessoas também não terem uma data, porque às vezes a possibilidade de fazer parte de uma associação também é essa, que às vezes você atua em algumas áreas, e aí quando você entra para uma comissão, você acaba, né, vendo que aquela área ali, que é interessante você se especializar numa área, né, pra você ficar cada vez melhor e fazer ali o seu nome naquela área. E às vezes fazendo parte das comissões você consegue determinar esse nicho, né? E fazer o seu nome crescer ali dentro. E pode fazer parcerias com as outras comissões também. Parceria com as outras comissões, exatamente. E por mais que a comissão não esteja formada, por exemplo, eu sou um tributarista, não tem comissão de tributário, mas eu tenho interesse quando abrir, quando formar. Então, manda e-mail também, falando que você tem interesse. Porque quando começar a formar, o seu nome já vai estar lá, a gente já vai poder te chamar, né? Exatamente. Muito bem lembrado, Liz. Se tiver interesse em alguma comissão que a gente não tenha anunciado, já pode até sugerir, né? Para que a gente comece a buscar por esses membros, né? E já deixa o nome ali na lista de espera. Exatamente. E teremos muitas novidades esse ano, então você que tem interesse, já manda um e-mail pra gente. A Monique agora vai anunciar, né? Uma novidade que teremos aí em breve. Pode falar, Monique. Eu queria pedir o apoio de toda a advocacia, de toda a aba Niterói e também a aba estadual, que nós teremos um evento presencial que vai ser muito interessante no dia 16 de maio, a partir das 9 horas. Vai ser um sábado, né? Ninguém pode aí se esquivar de compromisso, vai ser um sábado. Então, venha fazer parte desse sábado diferente. Vai ser um colóquio com foco no direito da mulher
e uma conversa ali entre o direito de família e o direito previdenciário. E nós teremos grandes nomes, tanto do direito de família quanto do direito previdenciário. Então, já deixa agendadinho aí para não perder essa oportunidade de estarmos juntos aí comungando em nome do direito, tanto do direito social quanto no direito das famílias, que é onde começa todas as questões sociais. Maravilhoso. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar esse podcast sobre esse evento, né, Monique? Isso aí. E realmente vai ser um espetáculo. Gente, não percam, porque os nomes, né, os convidados que estarão presentes, de fato, são super qualificados. Será um grande evento, num lugar maravilhoso. Então, eu espero todos vocês lá, mas daqui a pouquinho vocês terão mais detalhes. Save the date. Save the date. E o bom de ser sábado é que não tem problema de prazo, Exatamente, audiência, exatamente. Né? Estamos livres aí para poder curtir amanhã com vocês. Isso aí. Gente, então muito obrigada, Monique. Opa, eu que Obrigada, agradeço a Lícia. oportunidade a todas. Vocês Foi voltarão, com maravilhoso. certeza. Vocês voltarão aqui com a gente, né? Teremos Sim. outros momentos. A gente pensa em fazer, inclusive, falar sobre casos concretos, né? Sim. A gente pensa depois que a gente passar. Né? Porque a nossa intenção aqui, primeiramente, é apresentar vocês, os membros da ABA Niterói, os presidentes. Cada comissão. A nossa diretora estadual também estará presente em breve. E para vocês poderem conhecer e eles também, né, se apresentarem, mostrar a sua especialidade. E aí... Não olhei pra câmera errada. E aí, depois, nós iremos fazer outros tipos de modelos aqui de podcast, né? E uma das nossas intenções, até sugerida, né? O nosso Flávio aqui. Né? Um caso concreto que eles nos trouxe, a gente teve esse insight. Por que não trazer caso concreto com especialistas da área para poder falar sobre o caso? Porque cada caso é tão diferente. Porque por mais que seja a mesma matéria, mas cada um tem um detalhe ou outro que faz você refletir e pensar e ficar até em dúvida, né? Como resolver essa questão, como resolver esse problema. Porque existe, às vezes, ali detalhes, né? Que a gente, às vezes, nunca vivenciou. Peculiaridades, né, de cada caso. Exatamente. E aí a gente pensa em trazer o especialista na área para poder falar, né, sobre as possibilidades, assim. Então seria uma das possibilidades do podcast também para o futuro. Todos os membros da CDTP já estão empolgadíssimos com essa possibilidade. Isso é ótimo. Maravilhoso, gente. Aguardamos Muito obrigada. Amei estar com vocês. Foi muito bom. Muito obrigada pela audiência que nos assistiu. E em breve vocês terão notícias dos novos episódios. Nos assistam, divulga, compartilha. Que a gente está adorando fazer esse programa, né? Eu tô amando conhecer um pouquinho mais de cada um que faz parte e aprender, né? Porque por mais que não seja da nossa área, a gente acaba aprendendo com vocês também, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Até a Obrigada, próxima, obrigada. tchau. Foi um prazer. Obrigada a todos.